vai viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo de número 7, versículo de número 37. Aí quando você for encontrando, você vai ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Só para a gente ler esse texto. A Bíblia diz assim, ó: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas, ou rio de água viva, correrão do seu interior. E isto ele disse a respeito do Espírito que havia de vir e havia de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Coloque sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, o que sempre peço mais uma vez, que enquanto estiver ministrando a Tua palavra, o Teu Espírito que conhece a verdade, nos ensine a verdade, e essa verdade produza em nós frutos a 30, 60 e a 100 por um, e que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor, possa ser tremendamente abençoada, que nós possamos gerar uma expectativa na Tua promessa, que nós vamos viver, ser cheio do Teu Espírito, nos mover no Teu Espírito, para termos uma vida de vitória aqui na terra, e uma vida reservada no céu contigo, Pai, em nome de Jesus. Aquele que crê e recebe, diga glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Querido, você já percebeu que nós damos pouca importância ao Espírito Santo? Eu mesmo tenho esse pecado, prego pouco sobre o Espírito Santo na igreja. Muitos de nós não entendemos a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, e por muito tempo a igreja do Senhor não entendeu a importância do Espírito Santo. E hoje eu vou começar uma série de mensagens, porque não tem como, você me conhece, eu pregar num culto só. Então eu vou pregar hoje, vou fazer uma exposição disso, começar hoje, e dessa vez eu não sei quando eu vou terminar, mas eu vou pregar sobre um relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou falar sobre o Espírito Santo, um relacionamento necessário, e eu quero que você possa abrir o teu entendimento, possa compreender no seu coração e na sua mente, que é necessário termos um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, faz parte da Trindade. O Espírito Santo é Deus, é Pai, Filho, é Espírito Santo. E nós não damos tanta importância. Jesus deu importância para o Espírito Santo de uma maneira que nós não damos. Jesus disse assim, ó: se alguém pecar contra o Filho do Homem, tem perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Nós ouvimos isso, nós vimos isso na palavra, nós lemos isso, mas nós não damos a importância. Pastor, Jesus é menos importante que o Espírito Santo? Não, irmão. Porque o Senhor está dizendo que se pecar contra o Filho do Homem, ele é perdoado, mas se pecar contra Jesus, contra o Espírito Santo, não é? Então o Espírito Santo é mais importante que Jesus? Não, de forma alguma. O que Jesus estava querendo dizer é que o Espírito Santo tem uma função na Trindade, que só Ele exerce. Jesus veio e pelo seu sacrifício da cruz, Ele nos deu acesso a Deus novamente. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, Deus, ali o apóstolo Paulo fala da função de Jesus com seu sacrifício, diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus veio para quebrar as correntes que nos prendiam nas orlas no inferno, nas prisões celestiais. A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, que o escrito de dívida que era prejudicial a nós foi cancelado na cruz. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então o Espírito de Jesus, ele disse: Senhor, eu sou o caminho. Jesus, ele vem mostrar o caminho. Jesus, ele vem trazer. Mas quando ele fala do Espírito Santo, e nós vamos mergulhar nisso ainda hoje, ele diz assim: é o consolador, é o advogado. O Espírito Santo vem para advogar a nossa causa. Ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você nega Jesus, irmãos, a Bíblia diz que você nem é aceito, mas aqueles que creem em Jesus recebem o Espírito Santo como selo de salvação. Quem pode dar um glória a Deus por isso?
Agora, o que eu quero que você entenda é que Jesus, ele faz uma promessa. E hoje é sobre isso que nós vamos falar. Porque para poder entender o poder do Espírito Santo, para poder desenvolver o fruto do Espírito Santo, para poder ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso compreender a promessa do Espírito Santo. Então hoje eu vou falar a você sobre a promessa do Espírito Santo. Quem está comigo aí, dá glória a Deus. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo está desde a fundação da terra, desde a fundação do mundo. A Bíblia diz no livro de Gênesis 1: e no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava por sobre as águas. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Ah, pastor, o Espírito Santo é um ministério do Novo Testamento? Não, o ministério, apesar do apóstolo Paulo falar no livro de 1 Coríntios 3, que é o ministério do Espírito Santo, é um novo ministério, mas ele não significa que o Espírito Santo não atuou no Velho Testamento. O Espírito Santo, ele sempre atuou no Velho Testamento. Você vai ver no livro de 2 Crônicas, quando Josafá começa a jejuar e ele começa a orar, um profeta se levanta e diz assim: o Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, ele te dará a vitória. Então o Espírito Santo fala desde a criação do mundo. Mas os profetas começaram a profetizar de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo agia sobre a humanidade. Mas quando Jesus veio e rasgou o céu, o Espírito Santo age dentro da humanidade. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Porque Jesus, o governo estava sobre ele, o nome dele é Emanuel, Deus conosco, aleluia. Então agora, por causa de Jesus, esse Jesus, ele chega numa festa, ele está aqui numa festa. Acredita-se que a festa é uma das festas que Jesus está. E essa festa, ele não faltava as festas de Jerusalém, cada festa tinha um propósito. E Jesus, no dia dessa festa, no último dia, irmão, vou dizer uma coisa para você, judeu, ele come muito. A festa de judeu é muita comida, muita bebida, muita dança. Então nos últimos dias, as festas dos judeus normalmente são 7 dias. Então imagine 7 dias comendo, né, se alegrando, ali você já está cansado, com a pança cheia, não é assim? Já bebiam bastante, e eles bebiam vinho, bebiam muito, então estava todo mundo saciado. No último dia, não sei se você já viu, quando você está com a barriga cheia, você já pega a comida assim, já fica olhando para ela, chega a dar aquele negócio assim, né? Está cheio demais. Mas Jesus, no último grande dia da festa, Jesus disse assim: ei, quem tem sede, vem a mim e beba. Ninguém entendeu aquilo. Ele não estava falando de uma bebida natural, ele estava falando da promessa do Espírito. Ele está dizendo: quando vocês acharem que tudo acabou, eu tenho uma promessa de renovo, de começo para a sua vida, para a sua história. Assim eu quero dizer para você que acha que já viveu muito tempo: eu sou crente há muitos anos, não sei o que. Eu quero te dizer que a partir de hoje Deus vai começar algo novo na tua vida. Há uma promessa sobre tua vida, há uma promessa sobre tua casa, há uma promessa sobre os teus sonhos. Deus vai começar algo novo sobre você. Se você crê nisso, então reage de alguma maneira, porque o Senhor vai fazer e cumprir a sua promessa sobre nossas vidas. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Essa promessa do Espírito Santo, queridos, essa promessa do Espírito Santo que Jesus fala aqui, porque tudo tem que estar ligado a Jesus. Os profetas já profetizavam antes. Se você olhar Isaías 44, lê comigo aí. Isaías capítulo de número 44. Você vai ver Isaías profetizando sobre o Espírito. Olha a palavra de Deus falando aqui. Isaías 44, 3. Quando você encontrar, você dá um glória a Deus. Aleluias. Porque nós vamos cultuar o Senhor juntos. Amém? A Bíblia diz assim, Isaías 44, 3. Olha o que a Bíblia fala. Porque eu derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu sobre a tua posteridade, e a bênção estará sobre os teus descendentes. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Os profetas já profetizavam, era uma promessa. Irmãos, se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver que existe da parte de Deus uma promessa desse Espírito. Joel, capítulo de número 2, a Bíblia diz que nos últimos dias
Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizariam, vossos jovens teriam visões e vossos velhos sonhariam, e até sobre os servos e as servas Ele derramaria sobre o Espírito. Há uma promessa de Deus sobre a nossa vida, do Espírito Santo, até chegar em Jesus. E quando chegar em Jesus, Jesus é um cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele cumpre tudo, toda a Escritura é cumprida em Jesus. Mas Jesus faz uma promessa, aleluia. Vai correr rios de água viva sobre a sua vida. Sabe qual a promessa do Espírito Santo? Quem crê em mim? Quem crê em Jesus aí, dá um glória a Deus. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, o profeta Ezequiel faz uma analogia a esse rio do Espírito, lá no livro de Ezequiel, onde ele diz assim: eu vi sair do trono um rio, e um anjo, um homem, diz: mediram 1000 côvados. Ele mediu e a água deu nos artelhos, e ele mediu mais 1000 e a água deu nos joelhos, e ele mediu mais 1000 e a água deu nos lombos, e ele mediu mais 1000 e já eram águas profundas. Ele está falando do rio do Espírito, porque ele diz: e aonde esse rio passar haverá vida. Aonde esse rio passar, haverá vida, as aves restaurarão, os frutos nascerão. Aonde o rio de Deus passa, haverá vida. Eu não sei como estão os teus sonhos, não sei como estão os teus projetos, não sei como está o teu chamado, não sei o que você viveu até hoje, as frustrações que você viveu, mas hoje o Senhor renova a promessa do Espírito Santo sobre a tua vida, e do seu interior fluirá um rio de água viva, e haverá vida de novo. Se você estivesse entendendo o que eu estou falando, você dava um glória a Deus mais forte na presença de Deus, e reagia com algum nível de fé. Haverá vida na tua história, meu amado. Eu quero que você compreenda isso. A Bíblia diz no livro de Isaías 44:4, ele diz assim: e brotarão como a erva, como os salgueiros junto aos ribeiros das águas. É uma promessa. Aí Jesus promete aos seus discípulos, se nós formos continuar lendo a sua palavra, no livro de João, você vai ver Jesus prometendo aos seus discípulos que esse caminho, esse Espírito, Ele promete esse Espírito, Ele pega e traz uma memória, e Ele vai lá para o livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 5, se você puder ler comigo, acompanha aí, Atos 1, 5. Jesus vai, irmãos, prometendo, liberando promessas, e Ele diz isso aos seus discípulos, diz assim: porque na verdade João batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O que é o batismo com água? Batismo para arrependimento. Qual é a promessa do batismo do Espírito Santo? É batismo com fogo, batismo para testemunhar. A palavra batismo, irmãos, ela vem de mergulhar. É quando você será mergulhado numa nova atmosfera. Você será mergulhado para um novo tempo. Você será mergulhado para uma nova vida em Cristo. Há uma promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, essa promessa foi liberada sobre nossas vidas. Agora, eu quero que você aprenda 3 coisas importantes sobre a promessa. Diga à pessoa que está ao seu lado, em primeiro lugar, a promessa é para todos, mas nem todos recebem. A promessa é para quem, igreja? Não, irmão, a promessa é para quem? Diga comigo, todos, mas nem todos recebem. A Bíblia diz que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Todos, mas pastor, por que nem todos recebem? A Bíblia fala isso no livro de João, capítulo 14. Se você puder ler comigo, leia, por favor. A Bíblia diz assim, João, capítulo de número 14, versículo de número 16 e 17. Quem encontrar aí, diga glória a Deus. A Bíblia diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para o Espírito da verdade, que todo mundo pode receber, amém? Não, e assim, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós.
Aí a gente volta para o texto base. João capítulo 7, versículo 37. Quando você encontrar aí, dá um glória a Deus. Volta aí no mesmo livro. Vamos ler Bíblia. João 7, 37. Vamos ler o 39. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. E isto ele disse do Espírito que havia de receber os que nele crescem. A promessa do Espírito é para todos, mas só recebe quem crer. Só recebe quem anda com Cristo. Ah, pastor, mas tem gente que não está na igreja. Irmão, não confunda estar na igreja com estar com Cristo. Tem gente que o fato de estar na igreja significa que ele quer andar com Cristo, mas nem todo mundo que está na igreja anda com Cristo. Tem gente que está aqui dentro que é mais perverso do que quem está lá fora. E isso não estou falando para você. Ah, pastor, então quer dizer que a igreja é ruim? Não, eu estou falando das pessoas. Existem pessoas que não importa o lugar que elas estejam, não importa de qual família elas sejam, elas decidiram não caminhar com Jesus. Tem um ditado popular que diz que coração dos outros é terra que ninguém anda. Então nós precisamos compreender que o Espírito é uma promessa para todos. O Espírito Santo é uma promessa para mim, é uma promessa para você. O Espírito Santo é uma promessa, mas tem gente que resiste ao Espírito Santo. A Bíblia diz que existiam homens que resistiam ao Espírito Santo. Existem pessoas que não aceitam o Espírito Santo. Tem gente que não crê no Espírito Santo. Por muitos anos, a manifestação do Espírito nas igrejas foi comparada com tantas coisas. A própria igreja anulou a ação do Espírito dentro da igreja. Mas, irmãos, entre tantos os moveres e avivamentos do Espírito Santo que houve em décadas passadas, há mais de 100 anos atrás, mas, irmão, 1906, filho de escravo, cego de um olho, chamado Simon, começou a orar e a clamar pelo Espírito Santo. Aleluia. Ele acreditou, irmãos, e algumas mulheres com ele também acreditaram na promessa do Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo, e aquelas pessoas foram batizadas. E em meio à grande segregação dos Estados Unidos, onde negros não ficavam no mesmo lugar que branco, o Espírito Santo unia negro, branco, e o povo estava lá. Porque quando você recebe a promessa do Espírito, não existe racismo, não existe nada. Você está vencendo todas as coisas, porque quem está cheio do Espírito está sobre todas as coisas desta terra. E eles começaram a viver, e você conhece até hoje como a história do avivamento da Rua Azusa, porque homens e mulheres decidiram acreditar no poder e na promessa do Espírito Santo. Eles acreditaram. Eu quero dizer para você que eu e você podemos ser a chave que vai girar para a abertura de uma porta de um grande avivamento nesse tempo. E eu quero profetizar que a partir de hoje nós vamos começar a entrar num tempo de mover no Espírito Santo. Quem crê comigo, diga glória a Deus. Nós vamos entrar no mover do Espírito Santo, e essa onda vai varrer essa cidade, vai trazer vida em nome de Jesus. E onde tiver boca de fumo vai fechar. E onde tiver pessoas que estão aí assoladas pelas drogas, elas serão transformadas. Aonde tiver pessoas amarradas por demônios, elas serão libertas. Aonde tiver pessoas amarradas por vícios, elas serão transformadas. Prostitutas serão mães de famílias, serão pessoas restauradas. O Espírito vai mudar. Aonde havia morte, haverá vida. Quem pode crer comigo, diga glória a Deus. Eu quero dizer para você que é isso que o Espírito promete nos fazer. Agora, pastor, quem que vive? Quem crê? Quem que vive o mover do Espírito na sua vida? Quem crê? Pessoas que acreditam que o Senhor pode fazer. Irmãos, eu tenho falado isso com a pastora lá em casa, a gente tem conversado, eu digo, meu Deus, como a gente lê a Bíblia e não crê no que ela diz. Aí, irmão, Jesus cura hoje. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga, Jesus cura hoje. Fala com fé. Só a prova que você não acredita, que você não dá nem glória a Deus, irmão. Jesus cura o câncer. Jesus cura o que não tem doença que Jesus não possa curar.
Jesus provê hoje. Tem gente que chora por um dia de tristeza, como se nunca ele acreditasse em Deus. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo tem uma promessa sobre nossas vidas. Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos consolar. Há uma promessa, Ele é um consolador, Ele é o Espírito da verdade, Ele vai trazer alegria sobre a tua vida. Agora você precisa crer. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, é uma promessa para aqueles que creem. Eu fico olhando, irmãos, é interessante. Se você ler João 14:12, isso aqui é para quem crê no Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e obras ainda maiores. Aleluia. Irmão, tem alguém mesmo para dizer amém, irmão? E Deus está dizendo assim: olha, essa promessa que eu libero sobre vocês, se vocês crerem, está vendo aqui, as obras que eu faço, vocês farão obras maiores ainda. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala com cara de fé. Olha para ela com cara de fé, olha para mim não. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, crê no Senhor Jesus, e você vai fazer coisas extraordinárias nessa terra. Ah, irmão, fala para ela crer, vê se ela reage aí. Diga: crê no Senhor Jesus, e você vai fazer coisas extraordinárias nessa terra. Quem pode crer nisso? Nós precisamos entender que é aquilo que nós cremos. O Espírito Santo está sobre nós. Irmãos, olha, Jesus, Ele quer liberar essa promessa sobre nossas vidas. Então creia. Creia, não duvide, não te duvide. Ah, pastor, eu não sei. Olha, eu vou contar algumas coisas para você. O Espírito revela quando o mal vem contra você. A Bíblia diz que Eliseu estava, o rei inimigo de Israel fazia um projeto, um plano para matar o rei. Deus revelava para Eliseu. Ele mandava dizer para o rei: ó, uma emboscada na tua vida aí, ó. Aí o rei ia lá e estava emboscada. O rei dizia assim: eu quero saber quem que está me traindo. Aí o servo diz: ah, não tem ninguém te traindo não, é porque lá em Israel tem um profeta cheio do Espírito, que sabe até o que tu fala na tua recâmara aí. Pô, vamos matar esse profeta. Chega lá, o profeta está, sei lá, deitado, dormindo. O moço do profeta acorda, abre a porta, meio mundo de soldados, centenas de soldados, carros e carruagens. Chega lá onde o profeta Eliseu, um monte de e assim: fica tranquilo, meu filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Porque quem é cheio do Espírito Santo não se desespera, irmãos. Sabe que essas coisas estão no comando do Senhor. A Bíblia diz que o inimigo virá por um caminho contra você, mas por 7 caminhos ele terá que fugir de você. A Bíblia fala, irmãos, e ela diz que o Senhor derrotará o teu inimigo, é na tua presença, para você ver o poder dele. Eu quero que você compreenda que quem é cheio do Espírito não é pego de surpresa. Quem é cheio do Espírito, irmãos, ele está sempre pronto para aquilo que Deus vai fazer. Quando aparece um problema, quando todo mundo se desespera, você que é cheio do Espírito está sorrindo. Mas o que é isso aí? Isso aqui é para se manifestar a glória do Deus Todo-Poderoso na minha vida, na tua vida. Ah, irmão, se você estivesse entendendo o que eu estou falando, hoje o Senhor vai renovar a esperança da promessa no Espírito na tua vida. E se está difícil, você vai olhar para essa situação e você vai dizer: isso que está acontecendo é para a manifestação do glorioso poder de Deus na minha vida. Quem pode crer nisso aí, então reage com algum nível de fé, pelo amor de Deus. Eu acredito. Nós precisamos crer. Agora, irmão, quem não crê fica assim, olhando para o céu. Quem sabe, se Deus quiser. Irmão, a pior coisa que existe é andar com o incrédulo. O incrédulo está dando tudo certo, ele diz: vamos ver se até o final vai dar certo. Sabe o que é interessante, irmão? Quando você crê numa promessa, eu creio nas promessas de Deus. Você anda, o sangue está dando no meio da canela e o sorrisão está no rosto. Mas o que tu está sorrindo? É porque fiel é aquele que prometeu. Mas eu não estou vendo nada. A Bíblia diz que eu não preciso ver. A Bíblia diz que eu preciso é crer. A Bíblia diz que nós não andamos pela vista, nós andamos pelo que nós cremos.
É assim que nós devemos ser. E eu acredito que haverá um mover do Espírito Santo sobrenatural sobre nossas vidas. Eu tenho vivido isso, irmão, na minha casa. Eu tenho vivido no altar. Eu vou por lugar, o culto pode ser na rua, pode ser onde for, eu me entrego, porque o Espírito Santo, irmãos, apesar dele ter a se apresentado aos discípulos de cima para baixo, mas agora ele está dentro de você. É uma manifestação que sai de você. É você que crê, é você que age, é você que se enche do Espírito. O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então eu quero dizer que existe uma promessa, mas se você quiser, se você crer, se você buscar, você vai viver algo extraordinário na sua vida. Quem pode crer nisso, diga glória a Deus. A segunda coisa que eu quero que você aprenda, irmão, é que o Espírito Santo, ele é o nosso guia. O Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade. A palavra de Deus fala do próprio Jesus, João capítulo 14, versículo 6. Se nós formos ler os versículos 4 e 5, os discípulos estão dizendo: Senhor, e nos mostra o caminho. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele mostra um caminho. Aí Jesus, se você ler no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 13, se eu não me engano, vamos confirmar para não dar referência errada. Mateus 7,13, olha o que a Bíblia diz lá, ó. Mateus 7,13, a Bíblia diz, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para perdição, e muitos são que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado que leva ao caminho da vida, e poucos o encontram. Porque Jesus, irmãos, ele é o caminho. Jesus apresenta a porta, mas o Espírito Santo é que nos guia por ele. A Bíblia diz no livro de 14, João capítulo de número 14, que esse Consolador é o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade, igreja? A Jesus que é a verdade. Jesus, ele nos diz que esse Espírito nos guiará. Então eu quero que você compreenda. A Bíblia diz no livro de Gálatas, se você puder ler comigo, leia Gálatas capítulo de número 5, versículo 16. Quando você encontrar, dá um glória a Deus. Irmão, dá um glória a Deus, saber que você está comigo aí, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, aleluia. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si. Mas tu pode ver que existe um andar no Espírito, caminhar no Espírito. A Bíblia diz que nós, quem é guiado pelo Espírito de Deus, é nascido de Deus. Isso é maravilhoso, né? Pastor, o que isso tem a ver com minha vida? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quem é guiado pelo Espírito de Deus vai para muitos lugares que não entende, que não conhece, mas que depois compreende que Deus queria revelar a sua glória. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, Atos capítulo de número 16 e 17, estava orando, e ele teve uma visão de um varão macedônio que fazia assim, e ele foi para lá, porque ele entendia que o Espírito o estava guiando para lá. E quando ele chega lá, ele começa a pregar naquela cidade, e de repente uma menina possessa de espírito de adivinhação estava ali, e Paulo passava, ela está vendo, aquele ali é Paulo, que significa pequeno, e aquele ali é Silas, que significa escolhido. Eles estão pregando o evangelho do Deus Altíssimo. Paulo passou um dia, 2 dias, rapaz, que misericórdia. Foi lá onde a menina, espírito, sai dela agora. E aí o espírito maligno saiu. Aí a gente celebra, sim ou não? Eita glória, oh glória, aleluia, expulsamos um demônio, aleluia. Só que ela tinha senhores, tinha muita gente que lucrava com as adivinhações dela. Pegaram Paulo, Silas, levaram para o meio da praça, pegaram varas e misericórdia, Senhor, eu vim guiado pelo Senhor, e eu estou apanhando. Tem gente que não entende, irmão. Tem gente que pensa que sofrimento é só coisa, porque, não, irmãos, porque a diferença dos irmãos cristãos de antes para os irmãos cristãos de hoje, é que a gente não pode sofrer uma dificuldade que a gente acha que Deus nos abandonou. Os cristãos cheios do Espírito
diante, irmão. Você vai ler no livro de Atos, que bateram em Pedro e João e Tiago, eles vieram felizes da vida, aleluia, glória a Deus. Que foi? Deus nos achou dignos de sofrer pelo seu evangelho. Hoje, Senhor, não dei brecha, meu Deus, não tem difícil, meu irmão, glorifica, exalta, porque você não está entendendo agora. Porque como é que você vai ter vitória sem guerra? O diabo se levantou contra você, pensando que você estava sozinho. Mas quando ele menos imaginar, o leão da tribo de Judá vai rugir sobre a tua vida. E a Bíblia diz que o leão rugiu e a terra tremeu. Todos vão se dobrar, toda língua se dobra, confessará que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo e Silas apanharam, foram julgados, foram condenados sem julgamento, foram presos, algemados à masmorra, por volta da meia-noite. Irmão, eu nunca vi uma pessoa apanhar injustamente, ser condenada injustamente e não murmurar. Mas quem é guiado pelo Espírito sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, começaram a louvar e a glorificar. Imagino eles cantando: nosso amigo Santo Espírito. Vai lá, vai, ajuda aí, varão. Eu não sei nem qual é o tom. Venha. Aí eles cantando, de repente, irmãos, um terremoto. De repente, um terremoto. As cadeias daqueles presos foram soltas. Todos soltos. Caramba, misericórdia, me perdão pelo caramba, é de se impressionar. Mas queridos, imagine isso. Eles apanharam, cara. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Esses dias eu fico emocionado com isso. Estava falando com Deus. Porque se a gente for contar as dores que a gente sofre, irmão, a gente chora porque dói. Coisas que a gente não imagina. Poxa, você vai olhar assim: poxa, Senhor, eu estou fazendo tua vontade. O ímpio está aí, tudo dando certo na vida dele, né? A gente vira meio que Asaf. Senhor, tem gente aí bebendo, fumando, prostituindo, está vivendo como se nada acontecesse. Asaf quase que diz: quase que me revelaram os meus pés. E o apóstolo Paulo pregando o evangelho, Silas apanharam injustamente, condenados injustamente, presos na masmorra injustamente, por fazerem o bem a alguém. Chegaram lá, eles tinham era direito de reclamar, sim ou não? Eles tinham o direito de murmurar, mas ainda assim, guiados pelo Espírito, eles decidiram louvar o Senhor. Porque quem é guiado pelo Espírito entende isso e louva o Senhor na hora da tribulação. E os presos foram soltos. Você pode olhar, irmão, e dizer: mas Senhor, aqueles presos, eles estavam presos porque eles fizeram alguma coisa errada, sim ou não? Sim ou não, irmão? Porque quem é guiado pelo Espírito entende a graça de Deus. O guiado pelo Espírito não tem no seu coração o direito de juiz. Porque quem é cheio do Espírito Santo é advogado, é consolador. E o Espírito Santo, irmãos, levou Paulo e Silas naquele lugar para libertar aqueles presos. Aqueles presos foram libertos. Eu não tenho como provar que eles cumpriram a sua sentença, mas eles foram libertos. Libertos de verdade. Não de umas cadeias naturais, mas das cadeias espirituais. Porque as cadeias caíram, os muros caíram, eles tinham toda a possibilidade de fugir, mas eles ficaram lá. Porque agora eles iam cumprir a sentença pelo seu erro, mas eles não iam errar novamente. E o carcereiro que ia pegar a sua espada e ia se matar, teve uma promessa: se você crer, tu e a tua casa será salvo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo é o consolador, é o professor, o guia, aquele que direciona a essa verdade. Eu posso falar o que eu tiver que falar, não vai ser por palavras de convencimento humano, como o apóstolo Paulo diz: eu não preguei a vocês com palavras de convencimento humano, mas com o Espírito Santo e com poder. Queridos, eu não estou aqui falando a vocês, tentando convencer vocês de nada, porque essa não é a minha função.
eu estou explanando e expondo a vocês o que é a promessa, para quem foi a promessa, quem pode receber a promessa, quem pode viver na promessa. Agora, se você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo te convencer nessa noite, você vai receber Jesus como seu Salvador, e a sua vida será transformada, a sua vida será mudada.